No dia que eu tô gravando esse vídeo, é dia 30, e também o lançamento de Cavaleiro da Lua, a nova série do CM. E olha, a gente tem um concorrente digno pro começo de WandaVision, porque eu tenho certeza que você vai ficar confuso, sua cabeça vai ficar toda bagunçada com esse começo de Cavaleiro da Lua, onde você não sabe o que é real, o que é um sonho, o que não é real. Você não sabe de nada do que tá acontecendo. O Steven, o personagem aqui da série, representou muita gente. Que tanto ele quanto a gente que tá assistindo não sabia de nada do que estava acontecendo ali na história. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa desse episódio, né? Voltando com as nossas análises semanais de episódio da Marvel. Só que antes eu tenho um recado especial para você que tá assistindo. O Khonshu pediu para você deixar o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Que se você não deixar o seu like nem se inscrever, ele vai mandar o Cavaleiro da Lua atrás de você. E olha, eu acho que isso não é uma notícia muito boa. Então já deixa aqui seu like, se inscreve no canal pro Khonshu não mandar o Cavaleiro da Lua até aí. Agora sim, bora pro vídeo. O começo do episódio é com um vilão da série, né, o Arthur Arrow. Que esse vilão nos quadrinhos, ele apareceu apenas em uma edição. Então a Marvel vai ter que adaptar muito ele. O que a gente vai estar vendo é basicamente uma nova história. É como se fosse a primeira história do personagem. Porque aí não vai ter nada a ver com os quadrinhos. Isso que a gente vai ver desse personagem é algo totalmente novo. Então é basicamente a Marvel criando uma nova história pra ele. Então a gente nem tem por que se basear nos quadrinhos, né? No quadrinho em que ele apareceu. E nessa parte do começo mostra algo que vai ser muito importante aqui pra série, que é o seu cajado com uma cabeça de jacaré. Essa cabeça de jacaré faz referência à deusa Anamit, né? Uma deusa aí do Egito, que vai ser muito importante ainda nesse episódio, muito importante pra série também. E esse cajado é muito importante por conta de um ritual que a gente viu ele fazendo em um dos trailers, onde mostra ele trazendo o Anubis aí pro nosso mundo, né? Pro mundo aí do CM. Então vai ser muito importante esse cajado em que ele tá usando. E essa deusa, né, a deusa Amit, era uma deusa que assim todo mundo tinha medo, né, lá no Egito, por conta que a sua forma tinha basicamente todos os animais mais ferozes de todos, porque representava o medo que os outros seres tinham dessa deusa. E essa deusa basicamente fazia o julgamento dos seres, das pessoas. Ela tinha o poder, né, desse julgamento, que depois que as pessoas morriam, ela julgava, né, por toda a sua vida se a pessoa foi boa ou não. Só que tem uma pequena alteração aí pro CM. No CM, essa deusa, ou esse deus que não foi falado, se esse deusa ou deus no CM, tem o poder do julgamento também, só que antes mesmo da pessoa morrer. Então consegue ver o passado, o presente e o futuro. Então basicamente está julgando a partir do futuro da pessoa, né? O que ela vai fazer no futuro. Então depois dessa parte do vilão, a gente tem a primeira vez, né, que a gente vê o Cavaleiro da Lua, como a sua personalidade, que a gente vai acompanhar basicamente nesse episódio todo. Porque pra quem não sabe, né, o personagem tem várias personalidades, 3 mais conhecidas, né, nos quadrinhos, e a gente acompanha aqui a personalidade do Steven Grant. O Steven Grant, que é um milionário nos quadrinhos, tanto que a gente fala que ele é o Batman por conta, um dos motivos por conta do seu dinheiro, que vem dessa personalidade. E que teve uma alta alteração pra série, porque aqui ele não é um milionário, não é rico. Quando aparece seu apartamento, a gente já tem a resposta se ele é rico ou não. E aqui, né, mostra ele se prendendo na cama com correntes, jogando areia no chão. Isso porque quando ele dorme, coisas acontecem de noite. E o que acontece, ele não é sonâmbulo, né? E sim, vem uma personalidade e começa a controlar o seu corpo depois que ele dorme. Só que ele não sabe disso, né, ainda nesse momento aqui no episódio. Então essa personalidade que pega o corpo dele é a do Mark Spector. E aqui tem uma teoria que eu acredito muito, que é Steven Grant não é a sua real personalidade, né, a sua real, né, desde o começo da sua vida. E sim o Mark Spector, assim como nos quadrinhos foi. O Mark Spector pode ser a sua primeira identidade. Tanto que quando ele tá como Steven, as pessoas nem se lembram dele. As pessoas erram o nome dele, às vezes não sabem quem ele é. Isso porque
a sua real identidade deve ser o Mark. E daí ele acaba virando o Steven. E por isso que as pessoas acabam não lembrando tanto do Steven, que eles são tão acostumadas com o Mark, sendo chamado ele de Mark, que acaba errando o seu nome quando ele não tá com essa personalidade. O Steven, ele trabalha em um museu lá em Londres. E daí você já lembra do que tem museu em Londres? Eternos, com o Cavaleiro Negro. Que assim, basicamente, né, e pode estar aparecendo, tem uma alta chance dele aparecer em Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro Negro pode aparecer em Cavaleiro da Lua. Né, tem altas chances, altos rumores, vazamentos dele estar aparecendo na série. E assim, pode ser coisa da minha cabeça, só que o museu que o Steven trabalha parece muito com o museu que a gente vê lá em Eternos. Então pode ser uma conexão aí com Eternos. Por conta que esse episódio basicamente não tem conexão nenhuma com o universo Marvel. Se não tivesse a logo da Marvel e a gente soubesse que é uma série da Marvel, pra mim eu ia estar assistindo qualquer série de super-herói. Sabe, pra mim não ia ser uma série da Marvel, que a gente não tem referência, a gente não tem nenhuma citação. Então pra mim não é uma série da Marvel se não tivesse a logo da Marvel. E falando em logo da Marvel e Eternos, é a primeira vez que a gente vê os Eternos ali na logo da Marvel no início da série. É a primeira vez que a gente vê os Eternos no logo da Marvel. Então mais uma equipe, mais personagens sendo adicionados na logo da Marvel. Isso foi muito legal a gente perceber. Eu adoro ver quando a gente tem algum personagem novo ali no símbolo, na logo da Marvel. Como a gente teve com Shang-Chi, a Viúva Negra. Quando tem algum filme novo, alguma série, depois de algum tempo, eu fico reparando ali na logo se a gente teve alguma coisa nova ou não. A gente tem uma cena muito da hora do Steven aqui no museu, conversando com uma menina, né, sobre a pirâmide do Egito. E foi uma característica muito da hora eles colocar que o Steven é muito fã de mitologia egípcia do Egito Antigo. Ele tá explicando sobre pirâmide, e pra quem conhece o Steven dos quadrinhos, é muito da hora essa cena, porque a menininha acaba falando que não tem nada de legal ali dentro, e ele fala que pode ter sim. E é muito da hora a gente lembrar dos quadrinhos, porque foi na pirâmide ali dentro em que ele teve o primeiro contato com Deus Khonshu, né, em que ele acabou sendo morto, e ele teve o contato com Deus Khonshu, onde ele voltou à vida pela primeira vez. Então foi o primeiro contato. Quem é fã acabou pegando, né, isso do que ele disse. Enquanto eu tava assistindo, eu já tava pensando que ele realmente já podia ter morrido nesse momento aqui da história. E mais pra frente, durante o episódio, a gente descobre que ele realmente já aconteceu isso. Ele tava investigando ali seu apartamento. Ele acha... E ele acha dentro da sua parede ali do apartamento um telefone e uma chave. Nesse telefone tinha várias mensagens e ligações perdidas de uma tal de Layla e de um tal de Jumple. Esse personagem, né, esse outro personagem que não é Layla, ele era um amigo do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, um motorista, parceiro dele na época que era um criminoso. Assim, se a gente compara que o Cavaleiro da Lua é o Batman, esse personagem é o Alfred do Cavaleiro da Lua. Ele tem várias ligações perdidas e ele acaba retornando uma ligação pra Layla. E a Layla fica ainda surpresa, né, falando que ele tá vivo. E o Steven fica tipo, como assim eu tô vivo? Com toda certeza eu tô vivo. E aqui nesse momento a gente já tá na nossa cara que já aconteceu. O Mark Spector já foi morto lá no Egito, já foi traído pelo seu parceiro igual nos quadrinhos. Já teve o primeiro contato com o Deus Khonshu, já é o Cavaleiro da Lua, e o Steven tá perdido igual a gente que tava assistindo o episódio. E sobre o lance dele tá dormindo, né, e ter outra personalidade, a gente vê isso mais uma vez, né, durante a noite, quando ele vai dormir, ele já preparar todas as correntes, a areia, só que ele não quer dormir, porque ele sabe que quando ele dorme, alguma coisa acontece. Então ele começa a estudar, né, ele vai estudar outra língua, ele vai estudar sobre o Egito, ele fica estudando. Só que tem uma hora que não tem como, ele acaba dormindo. E quando ele acorda, ele já tá em outro lugar. Ele já tá com outra roupa. Ele tá machucado, né? O seu queixo, o seu rosto tá todo machucado. Ele usa o poder do Khonshu pra curar o seu rosto, né? Tá tudo quebrado ali, seu maxilar. Uma pessoa normal não ia conseguir se curar. Só que ele usa o poder do Khonshu pra curar o seu rosto. Isso porque os deuses egípcios não conseguem vir pra Terra. Não tem essa opção, eles não conseguem ir pra Terra. Então eles usam avatares de pessoas, né, pra conseguir se permanecer ali na Terra. E o avatar do Khonshu
é o Mark Spector. Nos quadrinhos não se usa a palavra avatar, e sim o punho. O Cavaleiro da Lua fala que ele é o punho de Khonshu. E é basicamente isso aqui na série, né? Tanto que tem uma teoria que o Arthur Arrow, né, o vilão da série, ele tá sendo o avatar da deusa Ammit, que tá tendo o papel dela aqui. Eu já vou chegar na parte dele, mas ele tá fazendo basicamente o que ela fazia no Egito Antigo. Então ele tá sendo o seu avatar, como se ele tivesse possuído por ela. E a mesma coisa do Mark, só que com o deus Khonshu sendo o Cavaleiro da Lua. E daí ele usa o poder do Khonshu, e pela primeira vez a gente vê o Khonshu na série. O seu visual que tá muito fiel aos quadrinhos, tá muito bonito. E olha, assim, quem conhece os quadrinhos sabe que, assim, ele é muito poderoso. Se tiver algum momento uma saga envolvendo os deuses os egípcios e o Khonshu, uma mega saga, vai dar um trabalho ali pros Vingadores, um trabalho pros outros personagens. Que assim, o Khonshu, ele é um personagem extremamente poderoso. Pra quem não conhece, só viu agora, pode pensar que não, ele não é tão poderoso. Só que ele é muito poderoso, muito mesmo, e o seu visual tá muito bonito, igual dos quadrinhos. Daí nessa parte aqui, o Mark está em outro lugar, né, e tem pessoas atrás dele. O Mark, que tá sendo o Steven, vai ficar meio confuso, a nossa cabeça tá muito confusa agora com tantas personalidades que a gente vai ver nessa série. E daí o Steven, que tá com a roupa do Mark, e as pessoas estavam indo atrás do Mark, o Steven começa a correr e para em uma cidadezinha, onde tá o vilão da série. O Steven tá com um escaravelho, que a gente viu isso no trailer, que vai ser muito importante, para trazer as criaturas e os deuses egípcios para a Terra, né? O vilão ele vai usar o seu cajado e o escaravelho, a gente sabe disso, e ele tá com isso no bolso, né, Steven? Daí quando ele chega nessa cidadezinha, ele começa a ver um tipo de culto, né? Tá rolando um tipo de culto ali, onde as pessoas seguem o Arthur Arrow, eles seguem ele, e ele mostra o seu poder para essas pessoas, que é basicamente o poder da deusa. Ele usa o seu cajado, e aí também tem uma tatuagem viva no seu braço, que é uma tatuagem de uma balança, que se a balança estiver equilibrada, a pessoa está salva e vai poder conviver em um tipo de paraíso. E se a balança não estiver equilibrada, a pessoa vai acabar morrendo. E a forma que a pessoa morre aqui é muito parecida com a forma que a Agatha matou ali as bruxas de Salem. Quem sabe esse personagem, o Arthur Arrow, tá usando um tipo de magia parecida, ou talvez até a mesma, que a Agatha usou lá em WandaVision, né? Muito igual quando a personagem acaba morrendo pelo Arthur Arrow. E daí a gente vê um personagem dando certo e outra personagem que é uma senhora. Ela fala que ela foi boa a vida inteira. Só que lembra que eu falei a diferença do CM com a mitologia egípcia? No CM, a deusa e o Arthur Arrow, ele vai ver o futuro da pessoa. Então ele não está julgando até aquele momento. Ele está julgando pelo futuro também. Então a pessoa foi boa até ali. Só que talvez daqui a um ano ela não vai ser boa. Então ele acabou matando ela por isso. E o Steven vê tudo isso. E então a gente começa a ter o primeiro conflito ali dos dois. Porque o Arthur Arrow viu que ele tá com o escaravelho e ele quer muito aquilo. E nesse momento a gente vê tipo um sentido aranha do Cavaleiro da Lua. Porque ele quer o escaravelho, ele quer pegar e ele quer devolver, né? Ele quer dar ali pro Arthur Arrow, só que o Khonshu impede. É como se o Khonshu entrasse dentro do corpo do Steven e não deixasse ele abrir a mão, que ficasse movendo o braço dele. Parece muito com o Doutor Estranho tentando pegar ali a caixa do Peter em Sem Volta Pra Casa. Parece muito isso. Que ele tenta pegar e a mão dele some, né? Ele tenta pegar e a mão dele vai pra cima, porque o Khonshu tá impedindo isso. Então começa a ter toda uma confusão, as pessoas começam a cercar o Steven e de repente o Mark assume o controle e mata todo mundo que tá ali por perto. A gente não vê essa luta, que assim, é um ponto negativo, porque todas as vezes que o Mark assume o comando, a gente não vê nada. Não, o Steven ele pega ali um carrinho, começa a fugir, e daí o Mark vem, assume o controle, a gente não vê o que acontece, a gente só vê depois. Isso é algo muito, mas muito usado repetidamente durante o episódio. Uma vez, duas, tudo bem. Só que nessa parte do carro é usado 3 vezes seguidas. É muito usando o mesmo método. Sabe, a gente quer ver o que está acontecendo com o Mark. A gente quer ver cena de luta, cena de ação. Eu espero que no segundo episódio já não tenha mais isso. Eles melhorem nessa parte de ficar cortando toda hora que o Mark assume o controle. Eu quero ver a perspectiva do Mark Spector também, não só a do Steven.
Então tá tendo essa parte aqui, essa fuga, ele tentando fugir. E o Khonshu vai ajudando ele também, né? Vai cercando as pessoas, o Khonshu vai tentando ajudar. Porque o Khonshu, ele é um deus. Então ele consegue intervir, né, de outras formas. Ele consegue intervir causando um acidente, né, com um vento, de outras formas que uma pessoa não conseguiria. Então a gente vai vendo o Khonshu também ajudando o Mark, ou o Steven. A gente vai vendo ele ajudar o Steven. Então quando o Steven ia morrer de novo, ele acaba acordando. Ele acorda e tá desesperado. E daí quando ele vê ali no seu aquário, ele não tá com o seu peixe de antes, que é o mascote dessa série, né, que é o Gus. Esse peixe aqui é o mascote, toda a série tem um mascote. A gente teve o Loki Jacaré, a gente teve também o cachorro lá de Hawkeye, tem que ter um mascote, e esse é o peixe, né, o Gus. E daí ele tá totalmente diferente do que o Steven tinha, que é o que o Steven tinha, não tinha uma barbatana, e esse tem as duas barbatanas. Então esse foi um ótimo jeito do Steven perceber se ia ter algo diferente ou não. Porque se ele tivesse as duas, não ia ter como ele perceber isso. Então aqui só tem uma. Daí a gente tem referência a Procurando Nemo. A gente teve referências a outras coisas nesse episódio, como Avatar, né? Chega ali o Arthur Arrow e começa a falar o que eu falei pra vocês, né? Dos deuses. Usar as pessoas como avatares. E o Steven fica tipo, o Avatar azul ou o Avatar anime? E assim, é totalmente isso, sabe? Eu ia responder isso também. Se uma pessoa chega em mim e fala, eu sou um avatar, eu ia ter essa pergunta. Você é qual tipo de avatar? O Avatar Lenda de Aang ou o Avatar Azul? Sabe, você é qual tipo? Pra mim, é muito isso. Eu me identifiquei demais com essa parte. Daí depois ali que o Steven acorda, a gente começa a pensar, isso foi um sonho? Isso foi realidade? O que tá acontecendo? Isso é algo muito presente nas histórias do Cavaleiro da Lua. Você sempre fica confuso com o que tá acontecendo. Tem uma história assim muito famosa, bem recente até, que o Cavaleiro da Lua começa a conversar com o Homem-Aranha. Só que na verdade tá conversando com a parede da casa dele. Ele começa a conversar com o Wolverine, só que na verdade tá conversando com a pia. E você fica, o que é real aqui? Nessa parte, tudo começa a ficar uma loucura. Por conta que a luz ali do apartamento começa a não funcionar. E começa a ter um terremoto que tá acontecendo na cabeça dele. O terremoto nem é real. Daí sai correndo pelo corredor todo escuro. E vai até o elevador. E a gente tem mais uma cena do Khonshu, que é a cena que a gente viu no trailer. Que Khonshu maravilhoso é esse? Sério, a movimentação ali do Khonshu tá muito boa. O visual dele tá fantástico. E daí depois disso aí começa a ver o Khonshu em vários e vários lugares. No ônibus, na rua, e começa a ver o Khonshu por toda parte. E no dia seguinte, no trabalho, acontece o que eu falei pra vocês, de errarem o nome dele. Acabam chamando ele de Scott. Vamos ver se vai ser uma personalidade que vão usar, né, na série, ou se realmente só erraram o nome dele. E aquilo que eu falei que o Mark é a real personalidade, pra mim fica ainda mais claro que é verdade isso, né, que o Mark sim é a real identidade e não o Steven. Daí quando ele tá ali no museu trabalhando de novo, vem o Arthur Arrow, né, com outros seguidores deles disfarçados de funcionários, e o Arthur Arrow acaba julgando o Steven. Ele coloca ali o cajado dele entre seus braços e começa a julgar ele. Só que como ele tem várias personalidades, não consegue julgar ele. E acaba falando que existe um caos no Steven, por conta de todas as suas personalidades. E o Steven então começa a fugir, começa a correr pelo museu. E uma criatura surge aqui no museu. E nessa parte tá tudo escuro, a gente começa a ouvir algumas coisas no museu. Me lembrou tanto Uma Noite no Museu, né, com o personagem ali correndo. Eu comecei a lembrar que parecia um dinossauro correndo e o personagem dele correndo no museu. Essa parte, o Steven se tranca dentro do banheiro e no espelho ele começa a conversar com o Mark. Os dois começam a conversar e o Mark então assume o controle. Ele veste o traje de Cavaleiro da Lua pela primeira vez no episódio, pela primeira vez na série. E então o Anubis, pode ser o Anubis ou alguma outra criatura parecida, quebra a porta do banheiro e a gente tem uma luta que é muito... Eu queria falar boa, só que a gente não vê. A gente não vê a luta, né? A gente vê algumas coisas sendo jogadas ali do banheiro, parede quebrando, e a gente só vê o Cavaleiro da Lua dando alguns socos. Então a gente vê o Cavaleiro da Lua batendo aí no Anubis, ou outra criatura que parece ser ele. E assim termina o episódio, com o Cavaleiro da Lua finalmente surgindo mesmo. Surgindo assim pra gente, né? Porque ele já existia e a gente viu ele pela primeira vez. Nota do episódio, antes da gente comentar algumas outras coisas da série.
uma nota aqui, acho que 7, 7,5. Por conta de alguns pontos positivos que eu... Por conta de alguns pontos negativos que eu disse, né? Como a visão ali só do Steven, a gente não vê a visão do Mark. As cenas de luta, né, totalmente cortadas. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem. Só que várias vezes usado esse método, daí fica muito repetitivo e chato, né? E esses pontos negativos que assim acaba pesando mesmo. E eu também, né, gostaria de ter visto cena de luta nesse episódio. Gostaria de ter visto cena de ação mesmo. Porradaria contra o Cavaleiro da Lua, contra algum vilão. Eu gostaria de ter visto essa luta do Anubis. Não sei se é o Anubis, mas essa criatura que ele tava batendo. Eu queria ter visto essa luta. Eu espero que no episódio 2 já melhore essas coisas, já fique melhor. Agora vamos comentar algumas coisas antes de encerrar o vídeo. Bom, durante o episódio, quando o Steven tá lá no museu, ele fala sobre uns deuses rejeitados do Egito, né, que existiam 7 deuses, mas deveria ser 9 deuses oficiais. Isso existe meio que na mitologia também, por conta que na mitologia existem 2 deuses que foram meio que rejeitados, que é o deus Khonshu e mais um deus na mitologia egípcia. Isso pode ter sido levado também para a série, como Khonshu sendo rejeitado e agora Khonshu está em busca de vingança. Isso pode ter sido totalmente levado aí para a série, tem muita chance disso ter acontecido mesmo. Lembrando que a gente vai ter 6 episódios e várias pessoas já viram os 4 primeiros episódios, menos o 5º e o 6º. Então o 5º e o 6º episódio, que são os 2 últimos, a gente pode ter alta surpresa aí, quem sabe o Blade aparecendo, Cavaleiro Negro aparecendo, Lobisomem, Drácula. A gente pode ter várias participações especiais nessa série. E algo que tá me deixando muito ansioso são essas participações que a gente pode ter. Eu comecei a série com uma expectativa muito alta. Eu não me decepcionei de jeito nenhum. Não me decepcionei. Teve pontos negativos sim. Só que pra mim tá boa a série. Começou muito bem. Algumas pessoas falaram pra mim que foi um dos melhores começos de série. Pra mim não foi. Ainda o melhor começo continua sendo Loki e WandaVision. Loki é minha série favorita. WandaVision também. Cavaleiro da Lua, tô com uma expectativa gigante. Eu espero não me decepcionar. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Se você está ansioso para mais uma maratona, mais uma sequência, playlist de vídeos aqui do Spidey falando, analisando as séries da Marvel. Mais uma série da Marvel para você acompanhar aqui no canal. Comenta aqui se você está ansioso, o que você espera dessa série. Deixa o gostei para ajudar demais o Spidey, se inscreve no canal se não está inscrito. Acesse as outras redes sociais do Spidey, segue lá no Instagram, no TikTok. E até a próxima, nerds!